Uhum. Na acústica do lar pude ouvir a sinfonia do amor. Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão juntos de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Nosso muito boa tarde, né, a todos. Vou colocar aqui mais uma música, né? Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui mais uma para a gente se ambientando, ficando feliz aí. Já começando o nosso dia com muito alto astral, com músicas que podem nos elevar, nos ajudar, que afinal de contas a gente está aí ciente de que a gente está entrando aí nesse mundo de regeneração. Então, que a gente possa começar o nosso ENEF com muita alegria, né? Então, vamos mais uma aqui para vocês ficarem felizes. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava
as pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Nosso muito boa tarde. Boa tarde, querido. Eles que estão aí, já estou vendo aí umas carinhas, né? A Bárbara chegou, minha querida amiga. Evanilde está aí também. Olha só, Eduardo. Beijo no coração, querida. Muito bom. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, minha querida, tudo bem? Vaninha, mais uma música? Eu acho que já estamos no horário, querida. Então, Vamos lá. Vamos fazer na nossa página de harmonização. A nossa querida Margarete, eu já falei com ela, mas eu acho que ela não conseguiu entrar ainda, né? Então, vamos... então, enquanto ela não chega... Vânia,
O Oi, querido. Eduardo Leite, presidente da nossa casa, está online também aqui no Zoom conosco. Ótimo, estou vendo aqui, só não está com a câmera aberta, está ótimo. Ana Lúcia está entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ENEF, de todos nós, de todos os que participam aqui nessa atividade junto ao Cristo. Muito bom para todos nós. Muito bem-vindos. Então, agora nós vamos fazer aqui, dando início às nossas atividades, a nossa página de ambientação e a nossa prece inicial, para que a gente possa começar aí o nosso encontro do coração da nossa família. Graças a Deus. Vamos lá. A página de abertura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Agir de acordo. Né? E aí, nós estamos aqui na telinha, só que está com um pretinho aqui em cima, mas a gente dá para ler. Eu leio, Vânia. Oi. Deixa que eu leio. Está aqui, já abri já, querida. Aqui a gente tem o livro na mão, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, agir de acordo, meus amigos. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, né, a carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Explicação de Emmanuel. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável no mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, lição 116, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim, meus queridos irmãos, envolvidos nessas vibrações de alegria, de amor, de muita paz em nossos corações e de luz, agradecemos a nosso mestre amado, a nosso irmão maior, nosso guia e modelo, Jesus, por mais essa oportunidade bendita de aqui encontrarmos reunidos com alegria de viver, com bom ânimo em torno do seu evangelho, de exemplo vivo para nossas vidas eternas. E assim, Senhor, agradecemos também a todos os benfeitores espirituais, trabalhadores de tua seara, aos mentores deste trabalho que nos iluminam neste momento, rogando que continuem conosco, nos auxiliando nessa trajetória de luz, para que possamos, um dia, como o Senhor mesmo nos prometeste, ser um só rebanho, de um só pastor e em consonância com a vontade, agindo em consonância com a vontade de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja, Senhor, envolva todos os que já estão realizando esse serviço no bem e muito mais, as tuas ovelhas perdidas, que são as que mais necessitam do teu amor e da nossa compreensão. Que assim seja, graças a Deus.
E agora sim, né? A gente já fez a nossa prece inicial, graças a Deus. Estamos todos aqui juntinhos, com os corações alegres e querendo saber, né, o que vai acontecer no nosso dia de hoje, né? Hoje nós estamos trabalhando no nosso ENEF, né? O tema, né, Carininha? O tema central do nosso ENEF, né? Quando a gente escolhe amar, né? O Cristo, né, nasce em nossos corações. Isso é muito importante. Hoje é o módulo 1. Né? Nós vamos estando aqui no módulo 1 do nosso encontro, né? E as atividades aí, agora, que vão nos ajudar a desenvolver esse primeiro módulo, né, do nosso encontro de hoje, vai ser com a tia Karine. Nosso módulo 1 aqui diz: autoconhecimento, evoluir para o Cristo. Identificar o autoconhecimento como processo educativo para o atendimento ao convite do Cristo. E aí, agora, a tia Karina vai ficar aí com a surpresa aí das nossas atividades, nos fazendo pensar sobre isso. É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com muito amor, alegria, o nosso encontro. Nosso muito boa tarde. E hoje a gente vai começar a falar de autoconhecimento. Olha que notícia boa para a gente. Mas a gente vai começar, né? Vocês sabem que o ENEF, para ficar bom, tem que ter interação de vocês. Tem que ter bate-papo, que aí fica muito mais interessante. Só a Karina falando não é legal. Né? Agora, se vocês falarem comigo, primeiro é porque eu fico mais feliz. Segundo é que fica mais rico, porque cada um pode dar a sua contribuição. Então, a gente vai começar hoje fazendo assim umas perguntinhas que eu acredito que vão nos ajudar muito a iniciar esse trabalho. Vamos lá, vou projetar aqui para a gente começar. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu projetei sem ver vocês e eu preciso ver vocês, porque senão eu me sinto muito sozinha. Não dá. Agora vai. Vamos lá. Olha, compartilhando a tela. Eu quero saber que vocês me contem. A tela não está branca. Bom, primeiro a gente sabe, como espírita, né, que a doutrina espírita diz que o verdadeiro espírita ele se reconhece pelo quê? Pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega, né, para domar as suas más inclinações. Sabendo disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual seria o primeiro passo, a primeira coisa que vocês acham que a gente deve fazer para começar a se transformar? Para a nossa transformação moral. O que a gente tem que fazer primeiro? Pula corda, virar cambalhota? Me contem aí. Amar ao próximo como a si mesmo, primeiro. Muito bem. Quem mais tem aí alguma dica? Reconhecer as suas falhas, reconhecer a si mesmo. Então, olha que interessante. A gente tem que amar ao próximo e a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Vocês acham que é possível reparar o mal que a gente cometeu? A gente cometeu, fez uma coisa que não era legal e a gente precisa reparar. Tem jeito? Tem. Perdoando e fazendo uma autoanálise para poder se melhorar. Muito bem, olha. Agora a gente já sabe que reconhecendo os erros, se amando, perdoando, tem jeito da gente reparar. Agora a pergunta é o seguinte: como é que a gente faz isso? Aí até a Ivanilde falou, a Karina amando, perdoando. Tá. Mas aí eu vou trazer mais uma pergunta para vocês. A gente pode fazer isso só na próxima encarnação, já que a gente esquece o passado, ou nessa mesmo? Nessa mesmo. Só se for agora. Só se for agora. Partiu para hoje, né? Simbora. Só se for agora. A partir desse momento. Então a gente não precisa esperar para a próxima, né? Eu vou contar para vocês uma história que eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer,
Mas essa história tem, assim, uma segunda parte que não é tão conhecida de todos. Essa história é a história da mulher adúltera. Como é que é a passagem da mulher adúltera? Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher. Oi? Quer falar, Vaninha? Não, posso ler. Quer que eu leia para Pode? Pode ler, então. Pode ler essa parte aí primeiro. Pode ler. Então, vamos lá. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério. E, colocando-a no meio, dizem: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles, assim, diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíam um após o outro, a começar pelos mais velhos. Tem mais? Isso. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhes disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Disse ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 14. Vamos dar uma pequena pausa aí. História que muitos de nós já conhecemos. Ela é surpreendida em adultério, então a gente sabe que o adultério, né, uma traição aí conjugal, né, na época, e naquela época se manda que ela fosse apedrejada em praça pública. Olha como difícil, né? Mas Jesus começa a escrever na terra. Alguns livros já têm aí uma proposta de que Jesus talvez escrevesse nessa terra com o dedo alguns defeitos. E aí ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Imagine que a gente olhasse ali os defeitos escritos por Jesus, e aí a gente, esse aí eu tenho também. E ainda conta-se a passagem que os mais velhos são os primeiros a se afastarem. E não fica ninguém. E aí Jesus diz para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não condena, mas ele também dá um recadinho para ela bem especial. Vai e não peques mais. Mas aí eu queria contar uma outra história para vocês. Essa história, essa primeira parte, ela está bem comum lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Mas aí a Amélia Rodrigues vai contar no livro Pelos Caminhos de Jesus uma segunda parte. Ela vai contar para a gente que depois desse episódio, a mulher adúltera ficou muito sensibilizada. Sabe o que ela fez? Ela, naquela mesma noite, foi procurar Jesus para conversar com ele. Ela queria mais esclarecimentos. Que homem era esse que lhe salvou do apedrejamento? Que homem era esse que olha para ela com amor e não condena? Então ela chega, imagina, encontrar Jesus, abre seu coração, conta as suas fraquezas. E aí ela vai contar um pouco da versão dela, da história, que ela casa com aquele homem, mas passado esse primeiro momento, né, de casamento, ele lhe abandona e passa aí a noitada com os amigos. E ela não cede à tentação do adultério. Mas ela reconhecia que nada desculpava a sua atitude. E que ela tinha, sim, dava para perceber, um arrependimento da situação. Mas ela estava muito preocupada, pois não poderia contar com ninguém, já que foi levada à praça pública
Como seria da mulher adúltera depois desse episódio? Todos a abandonaram. Mas Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando-se as dores da humanidade através dos tempos. E considerou bondoso. Olha o que Jesus vai falar para ela. Prestem atenção. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. E aí ele continua a conversa com a mulher adúltera. Não são de importância o que os outros pensam de nós. A maior preocupação não é o que os outros pensam de nós, e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é que é vital. E somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Ele está dizendo para ela o seguinte: a lei de Deus está escrita na consciência. Ela precisa se reharmonizar com a consciência dela. Aí vai ficar diferente. Arma-te de humildade e confia no amanhã. O mestre, então, ele indicou a necessidade de quê? De mudança, né? Tinha que ter uma nova atitude. E também, naquele local onde ela estava, era muito difícil. Era difícil um recomeço. Na despedida desse encontro com Jesus, o mestre também lhe traz outra recomendação. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Olha que bom para a gente, ó. Tem sempre um lugar no amor. Onde quer que vais, eu estarei contigo. E a luz da verdade no achote do bem brilhará à frente, clareando o caminho. Você não está desamparado, eu vou estar contigo. Confia. Passam-se 10 anos. A mulher adúltera realmente ela se transforma. Vamos encontrar ela numa cidade chamada Tiro, numa casa humilde. E nessa casa ela recebia companheiros enfermos e abandonados. Um pouso de amor ela erguera. Não esquecera jamais a passagem com o Messias. Aliás, a mulher adúltera falava para todos do Evangelho de Jesus. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas, enquanto limpava as chagas, ou seja, as feridas dos corpos doentes. Então, ela fala do Evangelho e cuida materialmente, né, das feridas de todos aqueles que precisavam. Através dos trabalhos redentores, se redimia perante a lei de causa e efeito. Então, ela começa a se transformar. Mas faltava reparação final. Faltava apagar totalmente da sua consciência o ato praticado 10 anos atrás. Aquele que ofendera com adultério. Faltava compensar o ofendido. Tinha ainda algo a mais para fazer. Mas Amélia Rodrigues continua nos falando da história que durante uma tarde lhe trouxeram um homem desfalecido. Imaginem um homem, né, desmaiado, né, sofrido, doente. Ela trata das suas chagas, dá um alimento revigorante que alivia suas dores. E, em seguida, lhe oferece a mensagem falando de Jesus. Então, ela não cuida só do corpo, ela também evangeliza. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém. E, desde então, nutrir amargo sentimento pelo Mestre Jesus. No primeiro momento, esse homem fala que não entendeu Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvara a esposa adúltera. Porém, para com ele, não guardava nenhuma palavra de consolo. Ué, que homem é esse que ela atendeu, que diz que no primeiro momento não consegue entender Jesus porque salvou a sua mulher que era adúltera? Mas aí ele continuou o diálogo. Ele queria encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença visitou o corpo, consumindo as energias.
embargada pelas emoções, se recordava a mulher de todo fato. Reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar quem era, disse-lhe: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Gente, olha que história bonita. Naquele momento de trabalho, de amor, quem é o doente que vai pedir socorro a ela? O seu ex-marido. Num primeiro momento, ele está contando que ele também queria encontrar ela. No primeiro momento, ele não entendeu Jesus, mas depois ele entende. Só que quando ele olha a mulher adúltera, ele não a reconhece. Mas ela olha para ele, reconhece. Nem diz quem ela é, mas diz a ele: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Vocês gostaram dessa história? Já conheciam? Essa história Gostei de muito. renovação, né? Essa história aí de renovação, né? De proposta. Então, de alguma forma, a gente vê que ela reencontra. E ele o reencontra também. E os dois juntos têm a grande oportunidade de reparar as suas falhas um com o outro. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção direitinho, tá bom? Eu espero que eu tenha contado direitinho para vocês. Vamos lá, vamos lá. Que agora a gente fala a história, tem que ter um dever de casa aí, né? Contem aí para mim. O que foi que levou a mulher adulta, o que gerou a mudança de vida nela? O que fez com que ela mudasse de vida? Podem contar mais um de cada vez. Pode falar. O arrependimento. O arrependimento. Ok. Agora, ela arrepende-se, né? Então, é muito importante esse arrependimento. Teve um sentimento que fez com que ela mudasse, que ela alcançasse o que ela tinha que ser. O que vocês acham que a mulher adúltera sentiu que fez com que ela... Eu vou à luta, eu vou trabalhar, eu vou servir aos doentes, eu vou falar de Jesus. Fala, Evanilde. Amor. Amor. É. Alguém quer contar mais alguma coisa? Ela sentiu o acolhimento, Jesus, ela sentiu aquela força de Jesus, ela foi acolhida, e isso fez com que ela mudasse de ideia, fez com que ela refletisse, e aí despertasse outros sentimentos, até as suas faltas. Ela reconheceu que ela também errou, porque ela só culpava o outro, não é verdade? Perfeito, Valéria, porque realmente o encontro com Jesus, lhe acolhendo, lhe dando uma oportunidade de recomeçar, né? Mostrando para ela que tinha um caminho, esse Jesus ele vai ser importantíssimo e fundamental para a transformação dela, né? A gente já cabe até um pouco na questão 3, né? Como Jesus impulsiona a modificação da mulher adúltera. O que Jesus fala aí para a mulher adúltera, né? Para que ela busque essa mudança? E ele não a condenava, né? O perdão. O perdão. Mas me contem uma coisa, ela ficou parada? Não. O que ela fez para... Ela foi fazer autoaperfeiçoamento, né? Ela foi em busca de trabalho, né? Da caridade, que pudesse, com isso, ela se melhorar, né? Ela conseguir adquirir, né? Aquilo que ela estava precisando para ela crescer espiritualmente, né? O autoconhecimento. Perfeito, Maria Helena. Ela não ficou paradinha chorando as pitangas. Olha que expressão aí antiga, hein? Ela podia ter ficado chorando as pitangas. Jesus não me condenou. Vou
vou ficar aqui quietinha, tá tudo certo, né? Ela podia ter ficado ali quietinha, mas ela não ficou. Então, como bem disse a Maria Helena, ela foi trabalhar, ela foi agir, né? Ela foi, olha, eu preciso fazer algo. E eu queria que vocês pensassem também um pouquinho com a gente como é que essa doutrina espírita também pode nos ajudar nesse processo de transformação. Karina, que recursos a gente tem? Fala, meu bem. o fato dela sair daquela zona ali que tanto a condenou também favoreceu a mudança dela, né? Ela adquiriu um encorajamento que também a levou a sair daquele lugar onde ela se lembrava de tantas coisas e que poderia também prejudicá-la, né? A gente vê muito nisso em dependência química. As pessoas são obrigadas a saírem daqueles lugares onde as levaram às viciações, né? É ponto primordial, né? Sair daquele convívio, né? Tóxico. Com certeza. E foi muito importante também, né? Eu acredito aí, que a mulher adúltera acreditasse nela. Ela acreditou em Jesus e acreditou nela. Ela acreditou que a transformação era possível. Que ela poderia não acreditar. Ah, não tem mais jeito. Eu já errei. Eu nasci assim, eu fiquei assim, é assim que eu sou. Não adianta. Ah, já não fui apedrejada mesmo, Jesus já me ajudou. O mais é viver a vida. Então, a gente percebe que ela faz todo um trabalho, um empenho de olhar os seus erros, de reconhecer. Né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, né? Nós não somos a mulher adúltera, né? Mas a gente consegue perceber algumas semelhanças. Vocês percebem que a mulher adúltera viveu, inclusive, um drama familiar. Casou, estava tudo bonitinho, aí passou aquele primeiro momento de casamento, começou a ter uns conflitos. Né? E aí eu queria que a gente pensasse, mas ela faz esse trabalho de transformação. Como é que o Espiritismo poderia também nos ajudar? Quais são os recursos que a gente tem na doutrina espírita para a gente buscar essa nossa transformação? Vou falar um pouquinho, que eu já falei muito. Ana Lúcia chegou aí, que eu estou vendo. Evanilde, que gosta de falar. Margarete também, se quiser fazer alguma colocação, minha amiga querida, pode falar aí. Isso aí. Nosso presidente Eduardo aí. A palavra, Edu. Olha, já que a minha querida Evanilde sugeriu, eu vou chamar a atenção para a situação de que a doutrina espírita ela nos mostra o mecanismo de funcionamento das leis de Deus. E a gente, sabendo que tudo gera uma consequência, a mulher adúltera passou por uma crise para mudar os rumos da vida dela. Aquela situação do apedrejamento foi uma crise, ela ia ser morta. Tá? E ela estava sendo condenada dentro das leis, dos costumes da época. Não havia nada de errado. Para nós, hoje, chama um pouco a atenção como uma coisa exagerada, mas não, teria que ser assim naquela época. Aquela crise fez com que ela conhecesse Jesus, e Jesus mostrou para ela o mecanismo da lei de Deus, que a Ivanilde já falou mais de uma vez, que é o amor, né? Então, chamando a atenção ali para a mudança de paradigmas, vamos dizer assim, na vida dela. Talvez isso aí é que a doutrina espírita nos ajuda. As coisas que a gente conhece como valores, elas são todas passageiras. Vamos pensar naqueles valores realmente eternos, porque a vida não termina no túmulo.
A gente continua. E, como foi bem colocado, a gente não nasceu assim e vai ficar assim. Nós vamos mudar. Se puder mudar voluntariamente, é melhor. Se a lei de Deus não nos alcança através da nossa própria vontade, ela vai nos alcançar numa crise, virar doença, virar outras situações que vão nos desviar o caminho, né? Pode ser isso, Karina? Está excelente. Muito obrigada aí, Eduardo, pela sua contribuição. E ele falou para a gente algo tão importante, gente. Quando vem, às vezes, uma crise, uma dificuldade, essa crise e a dificuldade pode ser uma oportunidade da nossa grande transformação moral, né? Então, ela teve ali realmente uma crise. Se a gente parar para pensar, está no meio de uma praça, um monte de gente para te tacar pedra, deve ser uma situação muito sofrida. E aí chega aquele homem com amor. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu tenho que ir atrás desse homem. E ela vai, procura o que está acontecendo. Ela vai e Jesus lhe aponta o caminho de renovação. Então, a gente vai trazer aqui mais um. Que bom, né? Olha, quando vocês falam, fica simplesmente um espetáculo. A gente vai trazer aqui, olha, alguns passos que podem ter ajudado ela, né? Primeiro passo, gente, ela identificou o erro. Que Jesus diz, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, ela identifica. Para ela se transformar, Bárbara falou logo no início, tem que descobrir que errou. Depois que ela descobre que errou, o que ela faz? Ela se perdoa também, porque ia adiantar ela ficar chorando as pitangas. Eu errei, eu fiz isso, tentaram, e ficar parada. Então, uma proposta que a gente tem na Joana de Ângela é, em vez da gente se culpar, é a gente se responsabilizar. Vamos substituir a palavra culpa e vamos chamar de responsabilidade. Olha, eu sou responsável por isso, eu preciso fazer alguma coisa. Depois, Jesus recomenda que ela tenha paciência, confiança em Deus. Tenha paciência, confia. E, além da paciência e confiança em Deus, ela não fica parada, ela vai agir no bem e praticar a caridade. Então, a gente passou aqui alguns passos importantes para o nosso processo de transformação. E aí, gente, para a gente estar aí terminando só uma primeira parte da nossa atividade, eu trouxe aqui um trecho da Joana, que está lá no livro Autodescobrimento, que é muito importante nesse processo de conhecimento de nós. Olha, se a gente não adianta ficar se culpando, a Joana diz que é importante uma autoanálise honesta. Olha lá para você com honestidade, vê o que você fez. No qual dispensa o elogio e a condenação e a justificação. Não é para ficar se condenando. Mas eu fiz isso porque o meu marido também aprontou. Mas eu fiz isso por... Tá, você fez. Olha com honestidade. O indivíduo deve permitir identificar o erro, o problema, e sem a consciência de culpa, digerir o acontecimento. Leva, às vezes, um tempo para a gente digerir, como se diz, né? O estômago digere a comida, ele não digere rapidinho, ele vai quebrando a comida aos poucos. Leva um tempo para a gente digerir. E aí, o que a gente faz? Busca os meios para a reparação e a libertação. E aí ela vai dizer aqui, a cuidadosa autoanálise, sem o caráter exigente condenatório, abrirá inúmeras possibilidades para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Vocês perceberam que ela, quando encontra o marido, ela também não julga ele? Né? Evanilde fez um gesto afirmativo aqui. Adorei. Assim, sim. Ela continuou trazendo, então ela se perdoa e perdoa ele. Né?
surgem então os desejos de recuperação pelo trabalho e bem orientada canalização de energias que se transformam em dínamos, geradores de força que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Assim fala Joana no capítulo 2 do livro Autodescobrimento. Algumas vezes a gente tem que tomar um cuidado sim com a culpa, porque às vezes a pessoa se culpa pelo erro cometido e fica parada. Não é para ficar parado, né? O importante, então, Deus dá sempre a cada um de nós a chance de recomeçar. Ela recomeçou. Vamos recomeçar. O marido recomeça. Num primeiro momento, ele não entende Jesus, fica até com raiva. Mas, passado um tempo, vai assimilando as lições do mestre. Preciso encontrar aquela mulher, porque eu também errei. E ela querendo encontrar ele. E a lei de Deus, na sua misericórdia, faz com que os dois se encontrem. Que bonito, né, gente? Olha só. E aí eles consigam se reajustar, né? Nós nos perdoamos. Então, que a gente possa aí também ter nessa história uma grande lição para a gente. Mas vocês acham que acabou? De jeito nenhum. A gente vai agora para um segundo momento. Tem algum pedreiro aqui no grupo? Arquiteto, engenheiro civil? Tem não, né? Tem não, faltou o nosso amigo Zé Jorge, lá da Paraíba do Sul, né? Que ele participa do Evangelho, hoje ele não está aqui, ele está na Comerres. Ele é pedreiro. É? Então, mas hoje, embora não esteja nenhum pedreiro, eu preciso que vocês comecem a me ajudar aqui no trabalho aqui de construção. Inclusive, gente, eu sou da área de humanas, saúde, eu não sou boa nisso. Mas eu acho que todo mundo na sua casa já deve ter feito alguma obrinha, não já? Já fez algumas reparações, né? Já teve alguma goteira em casa? Já teve que passar uma tinta? Dá uma olhada aí nesse cômodo aí. Vocês estão vendo todo esse cômodo aí? Tá bonitinho? Tem potencial. Vocês acham que a gente deve fazer alguma coisa aí para melhorar? Primeiro a limpeza. Fazer limpeza. Bonitinho para ver, para começar a ver o projeto. O primeiro projeto aí é a limpeza, para depois ver como tem que se modificar, reformar, né? Então a gente limpa e dá uma olhada para pensar no projeto. A gente não pode sair fazendo tudo de qualquer jeito, não, jogando água, não dá. Poxa, se não tem aquela história que se jogar água na luz pode dar curto, né? Não pode sair assim. Eu acho que a gente poderia montar uma equipe para ver a opinião de cada um, o que a gente pode fazer em conjunto. Tá bom. E se cada um tiver uma opinião diferente? Como é que a gente começa? Não tem problema. Aí, se cada um tiver uma opinião diferente, a gente vai ter que escolher uma. Concorda? Sim. Ok. Vocês acreditam que essa casa pode ficar bonitinha? Reformada? Pode. Me conta uma coisa, a Valéria que pensou aí em várias opiniões. Quando chega uma pessoa para reformar uma casa, ela derruba a casa? Não. O que ela faz? Ela faz uma avaliação de como começar, né? Ela analisa a casa toda para ver como começar a reformar, né? Acertar. Aproveita tudo que tem de bom.
Eu acho que você tem que fazer um planejamento, né? Primeiro, isso, planejamento, certamente. Primeiro, eu quase chamei meu marido aqui, porque ele é arquiteto. Estabelece prioridades. Oi? Estabelece prioridades. Isso, é isso que eu ia falar, tem que fazer primeiro, assim, você come eu vejo assim, né, pelo que você tem que fazer isso que a Elisete falou, primeiro, e traçar dali o que vai se fazer, que é primeiro se projeta para poder ver, né, porque ali você vê que está uma casa abandonada, né, o que parece uma obra, né, uma coisa que está largada, e você tem que se organizar nesse projeto aí, e a Elisete falou bem, estabelecer as prioridades, como começar, primeiro como começar aí, né? Algumas vezes a gente tem um imenso desejo de que essa casa seja reformada de uma vez. Mas talvez a gente não tenha condições de reformar ela toda de uma vez só. Então, como disse a Elisete para a gente tem que escolher uma prioridade. Eu queria que a minha casa tivesse toda pintadinha, mas não dá. Então, peraí, mas ali tem um vazamento. Vai primeiro no vazamento. Vocês acham que a gente consegue fazer alguma comparação com essa casa e a gente, o nosso processo de transformação? Jura, Evanilde? Com certeza. Espera aí. Liguei. Com certeza. Para nós melhorarmos, né? Uma autoanálise, a gente começa a fazer a autoanálise e começar, sabe? O olhar, o ouvir e o falar, ter muito cuidado, né? Aí você vai melhorar, né? Olha, gente, vou mostrar aqui para vocês. Olha que bonito, né? Uma proposta de algo e que ficou diferente. É verdade, e aí algumas coisas são muito importantes a gente pensar igual uma reforma de uma casa. Nós temos que olhar o que a gente já tem de bom, né? Porque no nosso processo de autoconhecimento a gente também tem que olhar o que tem de bom. Às vezes a gente consegue arrumar a casa toda de uma vez? Não. Por etapa. Mas... aos poucos. É aos poucos. Agora me conta uma coisa, a casa está toda desarrumada naquele estado ali anterior. Aí tem um vazamento no meio. Se a gente resolve o vazamento, como disse Evanilde, fez uma limpeza, já melhorou? Já melhorou. Mesmo que a gente não tenha conseguido reformar tudo, está melhor de morar na casa. Agora, eu queria que a gente pensasse, quando isso acontece, a nossa mudança, né, eu queria que a gente pensasse o seguinte: quem é a primeira pessoa a ser beneficiada quando a casa fica melhor? A gente própria. O próprio morador. O próprio morador. É a primeira pessoa. Autoestima, né? Aí você quer decorar, você quer comprar coisas novas, você quer, sabe? Você nem quer. Depois a sua casa reformada, você fica tão feliz que não quer nem sair. Fica ali curtindo, né? Tem isso também. No livro Missionários da Luz, tem um relato da reencarnação de Segismundo. Segismundo, talvez algum de vocês já conheçam a história, vai reencarnar e conta com um apoio espiritual na sua reencarnação pelo aprendizado que ele tem no mundo espiritual. Mas os pais, né, os seus futuros pais, estão lá. E o pai, em especial, ele não tem uma relação muito boa, porque numa vida passada ele lhe assassinou esse homem que será seu pai. Uma situação difícil, né? Mas a espiritualidade ela vai permitir o reencontro antes do nascimento de Segismundo, no momento do sono.
Olha que interessante. No momento do sono, ele vai se encontrar. E aí se conta que quando esse futuro pai encontra Segismundo no momento do sono e perdoa com sinceridade, uma nuvem vibratória pesada sai dele. Há uma libertação. É como se naquele momento tivesse tido, dentro desse futuro pai, uma reforma moral. Ele era um espírito puro? Não. Era um espírito com desafios a vencer? Que estava aceitando como filho alguém que no passado feriu pelas costas? Sim. Mas naquele momento em que ele perdoa, é como se saísse dele um grande peso. É como se a gente tivesse conseguido, né, realmente efetivar essa transformação. Então, o primeiro beneficiado somos nós. E mais quem? Aqueles que convivem com a gente. Que se tiver gente morando na casa, aí vem aquela história assim, Valéria, depois que entrou para a doutrina espírita, ela está mais calma. Olha que legal. Que coisa! Ela agora está mais animada. Então, cada um daqueles que passam por essa convivência familiar vão se beneficiando. Mas me contem uma coisa. É fácil olhar uma casa totalmente assim, desarrumada, e consertar? Qual pode ser o sentimento que no primeiro momento dê, quando você entra na casa e vê tudo para resolver? Esse processo aí, Karina, me fez lembrar das minhas experiências atuais, né? Que eu me mudei, estou morando aqui, tinha uma casa de apartamento, me mudei para morar de aluguel, né? Está bem longe, tão longe, né? E quando a gente chega com a mudança em casa, se a gente não conseguir, né, fazer uma organização prévia, encarar que a gente precisa mudar, precisa empacotar, encaixotar e saber o que é o quê, né? A gente precisa fazer esse processo, né, também de organização. Mas mesmo assim, por mais que a gente se organize, quando chega na casa nova, né, para a gente poder se reorganizar novamente, está tudo revirado, está tudo bagunçado. É esse processo, a gente tem que mudar, né? Mudamos, mas ainda tem o que ser feito, ainda temos que arrumar a casa. Temos que arrumar a casa. Me fez lembrar isso aí para a gente pensar, né? E assim, Vânia, é muito bom você falar isso, porque quem é dona de casa diz assim, casa se arruma todo dia. É um processo contínuo. A gente não pode varrer e não varrer mais. A gente precisa estar sempre vigiando para que a sujeira não fique. Olha a vigilância. Fala, Ana Lúcia. Me veio agora na pergunta do que a gente faz, o que a Vânia falou, eu acho também quando a gente, principalmente questão de mudança, né? Por exemplo, eu mudo há muito tempo, mas você reorganiza algumas coisas na casa. Então, me veio também a mudança, quando você está... vamos equiparar a mudança, você vai arrumar um armário lá que você não mexe um tempão. Trazendo assim, essa analogia, também te mexe com muitas coisas que você também vai ver. Eu estou comparando com a gente, é que a gente precisa disso, né? Então, acho que toda mudança de uma casa, de um armário, você também faz esse trabalho de se desprender de algumas coisas que não precisa mais, e assim com a gente também. Então, me veio isso, que muitas coisas a gente separa, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou dar, isso aqui tem que ir para o lixo, né? Me trouxe essa questão também. Perfeito, Ana Lúcia. Eu não preciso mais, por exemplo, de guardar mágoa. Eu talvez tenha que jogar a mágoa fora. Eu não preciso mais de repente, ser tão apegado a algumas coisas materiais. Mas talvez seja importante trazer para minha casa algumas coisas, o amor, a alegria. Fala, Valéria. Mas eu acho também que quando a gente vê aquela foto daquela casa, às vezes a gente não consegue mudar tudo. A gente, como a Elisete falou, a gente vê as prioridades,
O que a gente não pode é sofrer porque a gente não conseguiu fazer algumas mudanças. Às vezes a gente só muda o essencial e já se sente feliz. Perfeito, Valéria. E por isso a comparação faz sentido, que os espíritos nos dizem que todos nós contamos com muitas encarnações. Eles não dizem 10, 15, 100, são muitas. Então, no nosso processo de evolução, ela não acontece de uma única vez. Eu adoraria ter o amor de Jesus, mas eu ainda não tenho. Mas se eu já consigo ser mais amorosa, vou chegar no mundo espiritual dizendo, cheguei um pouquinho mais. Se a gente tem uma parede preta, né? Imagina uma parede preta. Você passa lá uma demão de tinta branca, não vai ficar, na primeira vez, branca, vai ficar um cinza escuro. Depois vai ficar um cinza claro. E vai clareando, até que a gente chega no branco. Mas se a gente sair do preto para o cinza escuro, para o cinza claro, já fica mais confortável para a gente. E o primeiro a ficar mais feliz somos nós. Então, o processo de transformação, ele é um grande convite à felicidade. Mas algumas vezes pode ser que dê medo, né? Vocês já sentiram medo? Meu Deus, olha a casa. Meu Deus, olha, eu descobri o que eu sou. Eu descobri que eu tenho essas coisas dentro de mim. Isso pode dar medo? Então, pode sim. E pensando nesse medo que pode vir a acontecer, eu trouxe para vocês uma mensagem de Emmanuel que está lá no livro Fonte Viva. A mensagem, eu gostaria, se tivesse aí algum voluntário para ler essa mensagem para mim. Alguém pode? Posso ler? Então, lê para mim. Ana, tá, fica comigo aqui. Mamãe vai ficar aqui escutando comigo. Tá, Ana. Então, tá. Deixa eu ler, então, aqui. Tenho medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor e vigilante da narrativa evangélica? Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. O medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Emmanuel. Chico Xavier. Lição 132. Já está dado o número. E, gente, o
que essa mensagem fala aí para a gente? Vocês lembram da parada dos talentos? Cada servo ganha um talento. Um ganha um, outro ganha 2, outro ganha 5. O que ganha 2 multiplica, o que ganha 5 multiplica, mas aquele que ganha um único talento na parábola, ele não multiplica. Por conta do medo, ele enterra. E quando o Senhor vem para pedir, né, a prestação de contas, ele diz: o que vocês acharam dessa mensagem? Vamos conversá-la um pouquinho? Medo pode paralisar? Qual a consequência desse medo, né? Com certeza. O medo estraga até uma vida. Então, você tem que fazer uma autoanálise em você, porque às vezes a pessoa é inteligente e tudo, mas devido ao medo, trava e você não consegue prosseguir. Nada de medo. Temos que prosseguir. Fé, temos que ter fé e amor. Eu acho... Olha, fé e amor, Ana Lúcia. Não, então, que a gente falou, mas tem momentos, às vezes, a gente passa certos processos, né? E ainda mais hoje em dia, que a gente tem esses medos, né? Tem uma frase que, às vezes, eu já vi, bota muito assim, né? Que a gente tem uns medos, até simples, né? Eu tenho uma frase assim, em outras coisas a gente é forte. Uma frase que rodou muito, agora eu não guardo. Mas, assim, depende de cada situação, né? Que a gente vive, né? Não é uma situação boa a gente ter medo. Hoje em dia, a gente, já há um tempo, a gente tem muito medo da situação. Medo, né, que a gente segue a nossa vida, mas a gente tem medo hoje de né, como a gente fala, sair de casa, né? Você está morando num bairro complicado, né? E a gente se restringe a um monte de coisa que é até um medo que te impede. Por exemplo, aqui onde eu moro, a situação está complicada, eu quase não recebo mais ninguém. Sabe que ninguém vem aqui, que a gente fica com medo, será que vai sair um tiroteio aqui perto, as pessoas estão aqui, a gente sai, né? A gente não está preso. Então, ali ele até descreveu vários medos, né? Então, para umas coisas, a gente se sente até impetuosa de fazer na vida, arrojar, né? E vai em frente. Mas tem questões, às vezes, que nos paralisa, a gente até fica triste de não ter conseguido ir adiante, mas se você não parou tudo na sua vida, mas foi aquele momento, você também, como a gente está falando aqui, a gente tem que se respeitar aquele momento. Senão você vai ouvir muita coisa, falta de fé, que está o outro sentindo, os medos as situações que envolveram aquela situação, só aquela pessoa sabe dizer, né? Hoje tem grande pessoas agora com síndrome de pânico. Tem uma prima jovem, assim, um síndrome de pânico, quer dizer, com a situação toda que envolve o momento que nós estamos vivendo aqui, né, na Terra, aqui no Brasil. Mas eu separo isso por tópicos, né? Às vezes eu não sou tão arrojada numa coisa e outro é. Outros são arrojados em tudo, e cada um acho que tem seu temperamento e saber onde ir. Que a gente até sempre entendeu isso, que o medo, às vezes, é para nos frear de um perigo, né? E são as coisas mais simples, mas eu acho que são momentos, né? Eu já tive momentos de medo, que eu até fiquei mal, né, de certas situações, e me recuperei e percebi, como em tudo na vida, aquele momento eu não consegui e não conseguiria. Não sei se hoje enfrentasse de novo, talvez um dia eu seja colocada à prova, se eu vou conseguir também, né? Mas a gente vai até onde a gente pode. Pelo menos penso assim. Obrigada, Ana Lúcia. Colocando um pouco o pensamento aí da Aninha, a gente não tem problema nenhum a gente sentir medo. O que a gente não pode é fazer... Cada um de nós tem medo de alguma coisa. Só tem um rapaz aqui que eu acho que ele não tem medo de nada. Mas tirando ele, a gente tem medo. O que a gente não pode é deixar esse medo dominar. Como a Ana falou aqui da prima. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Ter medo, a gente tem de umas coisas, não tem de outras, outros têm daqueles que a gente não tem medo e não tem de outro. Agora, o problema é não sair de casa porque tem medo de alguma coisa, deixar de ir à casa espírita porque tem medo, não fazer isso ou aquilo porque tem medo. E isso aí gera outros problemas, geram outros problemas. Eu acho isso, não sei se estou certo.
Perfeito. Vou contar uma coisa para vocês. Nós acreditamos, quando a gente pega lá a parte, né, lei de conservação, que cada um de nós é dotado de um instinto de conservação. Livro dos Espíritos. Existe em nós o nosso corpo, ele é equipado para se proteger. Então, é uma providência divina a gente sentir fome. Se a gente não sentisse fome, a gente não comia. É uma providência divina sentir frio, que a gente se agasalha. É uma providência divina sentir calor também, porque a gente se refresca se estiver muito quente. É uma providência divina sentir dor, porque a gente sabe que alguma coisa não está bem. Fisiologicamente, existe algo chamado medo. O que é o medo? Se cada um de nós estivesse diante de uma situação inesperada, um leão, parecer um leão, o nosso coração ele dispara para bombear sangue para o corpo todo. A nossa visão ela fica focada, porque o nosso corpo se prepara para correr ou para lutar. E a gente faz uma avaliação rápida em segundos e a memória ativa. Porque só temos um instinto de conservação para que a gente sobreviva. Olha que bonito, gente! Então, o medo ele vem como um mecanismo físico para que a gente preste atenção, para que a gente cuide de nós. Com certeza, acredito eu, que a mulher adúltera sentiu medo quando estava lá tentando apedrejar. Fala, Margarete. Não, acho que não. Então, esse medo dá, né? Mas como também deve ter dado um medo para ela, o momento em que ela sai, eu vou para uma outra cidade e vou acolher todos aqueles que precisam de ajuda e falar de Jesus. Ah, gente, deve ter dado medo. Mas existe uma coisa que Jesus lhe pede a ela, antes dela sair, que ela tenha confiança em Deus. E aí, a confiança em Deus e a fé de que os espíritos estão do lado de cada um de nós. Quando a gente faz o melhor, faz o quê? Vai com medo mesmo. Está com medo? Tá. Claro que está com medo. Estamos regidos pelas leis divinas. Quer falar, Vaninha? Sim, aí me lembrou uma outra coisa essa sua fala aí agora, né? Às vezes a gente também, né, a gente fala muito da questão dos desencarnados, dos espíritos protetores, mas às vezes a gente tem também aqui entre nós os amigos encarnados que às vezes até nos fazem uma crítica construtiva na intenção de que a gente se alerte para corrigir determinado equívoco. E muitas das vezes a gente não encara dessa forma, porque a gente também tem protetores encarnados, a gente não tem só protetores desencarnados. Os amigos sinceros não são só aqueles que concordam conosco, não. Os amigos sinceros estão ali para nos falar, né, como eles estão nos vendo. Uma coisa é como a gente se vê, se a gente se autoavalia, outra coisa é como o outro nos vê, e outra coisa é a gente diante do altar da nossa própria consciência, onde Deus habita em nós. Então, a gente tem que ter esses parâmetros também para poder analisar melhor a nossa vida de relação e aproveitar não só a proteção dos desencarnados, mas daqueles que estão ali sinceramente zelando, né, nos amando aí na condição de amigos, de irmãos, sejam carnais ou amigos sinceros. Não precisa ser só consanguíneo, né, como a gente fala, né? É isso, a gente tem que pensar nessa questão também para a gente poder ter, aclarar o nosso discernimento e ter essas percepções aí como recursos, né, que a própria doutrina nos esclarece. Então, olha só, vamos recapitular. Quando a gente está falando de recursos de enfrentamento dos desafios, existe a fé, que é um recurso. A doutrina espírita é outro recurso. Mas aqueles que nos ajudam, que estão no nosso lar, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, também podem ser recursos na nossa vida. Talvez alguns medos a gente vá junto. Talvez a gente precise de alguém para dizer assim, ó, não dá para reformar essa casa toda não, mas
Me ajuda aqui. Só passar uma vassoura e a pessoa vem. Mas se a gente tiver muito orgulho, a gente não consegue nem pedir ajuda. Então, a gente, às vezes, precisa se dispor do orgulho, né, para perceber que nós estamos ainda num processo de evolução onde todos nós precisamos uns dos outros. Essa é um aprendizado, então a gente não dá conta. Aí a gente pega lá a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos. O homem não dispõe de todas as faculdades. Não foi feito para viver em sociedade. Tem como a família como o primeiro local de nascimento para se desenvolver e aprender a dominar o próprio egoísmo, para depois mostrar o seu progresso na sociedade. Então, aí é o nosso aprendizado, é o nosso dia a dia, é a nossa conquista, né? Tem uma brincadeira que a gente faz com as crianças, que é assim. Vocês devem ter ouvido as professoras, quem tem filho, passo de formiga e passo de elefante, né? Dá um passo de formiga, ela vai ali. Agora dá um passo de elefante. Então, vocês conhecem. De repente, a gente pode não conseguir dar o passo de elefante. Mas a formiga, vocês já viram uma formiga andando rápido, gente? Ela vai embora. Ela vai no passinho pequeno, mas se a gente não para, a gente vai, né? E eu acredito que, para Deus, o importante, como a gente trouxe lá no início, é o nosso esforço. A mulher adúltera não terminou a encarnação perfeita, gente. Não. Mas ela termina, né, transformada e renovada. Então, que cada dia a gente saia melhor que ontem. Então, que a gente busque aí as nossas orações, né? A rotina da gente buscar. Quando a gente está aí na casa espírita, não é para fazer caridade, é para fazer uma autocaridade normalmente. E, Karina, também entender, né, que nem todos precisam dar um passo de elefante. Né? Cada um pode dar, às vezes, um passo de formiga. Ele é tão importante, né? Ele é tão bem dado, tão... Você me coloca lá, gostei daquela leitura de Joana, honestidade, né? Então, que passo é esse que eu estou dando? Mas eu estou dando realmente um passo de formiga, mas aquele passo com os dois pés, né? Criando um acesso ou não? Queridos, a gente está se encaminhando, mas a gente quer aqui para o nosso término, mas a gente quer lembrar algumas coisas. Primeiro, que o nosso amanhã tem mais, né? Então, a gente está aqui, hoje é o nosso primeiro dia, temos aí sábado hoje, temos domingo, temos segunda. A outra questão importante para a gente lembrar é que o ENEF é anual, então, né, quem está aí nos ouvindo também nas transmissões, sempre estamos aqui. Ele é um momento importantíssimo de uma reflexão, de um aprendizado. Hoje a gente está aí com 62 núcleos de ENEF estudando essa conversa como nós, no estado do Rio de Janeiro espalhado, e nós estamos aí também com 22 núcleos de Comerge. E a gente permanece fazendo o quê? Por que no Carnaval? Né? Aquela pergunta de todo ano. Porque a gente contribui com Bezerra de Menezes, estudando com as nossas melhores vibrações e melhorando a atmosfera do nosso planeta. Em tempos de regeneração, a gente aqui faz a nossa parte. E a nossa prece lá... BBB? Que isso? Não, aqui não. Vou perguntar para o teu pai. Espera aí, Margarete está com os netinhos. É a família. E aí a gente sabe exatamente isso. O ENEF é família, a gente está tudo junto. Né? E que a gente possa ir com as nossas vibrações, trazer o nosso melhor para a nossa casa. Vaninha, tem alguma consideração antes do vídeo?
Não, é isso mesmo. A contribuição de todos aqui foi valorosa e continua sendo, né? É isso mesmo, conforme você falou. E a gente vai continuando, né, o nosso esforço nessa nossa reforma, né? A nossa reforma da nossa casa íntima, né? Então a gente vai fazendo isso aí com essa consciência, né? Desperto dos recursos que a gente tem também a nosso favor, né? É isso, minha querida. Então, vou passar aqui para vocês agora um videozinho final que eu espero que possa aí nos ajudar vamos dizer assim, completar a informação. Vamos lá. Muitas vezes, nos fechamos no nosso mundo. E tudo parece morrer. Você tem muito mais poder do que imagina. Continue em sua jornada fazendo o que acredita. Por mais duro que a vida possa parecer. Siga sua missão de vida para o bem. Com fé. Suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. Quanto mais proporcionamos felicidade, mais felizes nós somos. Essa é a fórmula. Dá sentido à vida. Faça o bem, não importa quem. Sirva. Contribua. Doe. Que fofo, né? Que bom, né? Muito bom para a gente parar e pensar. Então, agora, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos nós que estamos aqui participando, né? Agradecer mais essa oportunidade, né, de estarmos reunidos aqui com muita alegria, né? Nesse esforço contínuo aí para a iluminação das nossas almas. Aí eu queria agora convidar, saber se a tia Margarete, aí, querida, pode fazer a nossa prece de encerramento do dia de hoje, e deixando já o convite para amanhã. Amanhã tem mais, como a Carininha já falou. Margarete, você pode fazer a nossa prece de encerramento, querida? Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Você pode fazer? Posso. Obrigada, amiga. Nesse momento, diante de tudo que aprendemos, de tudo que conversamos, só nos resta, Senhor, agradecer a oportunidade bendita desse momento, dessa troca, e rogar-te, Senhor, que nos dê força, coragem, que possamos usar a vontade de mudarmos, de realmente, Senhor, trabalharmos para que possamos mudar o mundo, mudar a vida,
Só nos resta, Senhor, realmente te dizer obrigado a Ti, Senhor Jesus, e a Deus, nosso Pai. E também não podemos deixar de agradecer a esse mentor querido, Dr. Bezerra de Menezes, que nos recebeu esta tarde, em sua casa, com tanto carinho, esse carinho que sentimos, que trocamos e que vamos guardar em nossos corações para continuarmos a nossa caminhada e a mudança que precisamos fazer em nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Graças a Obrigada, Deus. minha amiga. Obrigada, Margarete. E amanhã a gente se vê de novo, gente. Agora vamos aí dar o nosso espaço para a gente se refletir também, né? E amanhã a gente se encontra novamente aqui. Tá bom, meus queridos? Obrigada aí pela participação de todos mais uma vez. Até amanhã. Beijo grande no coração de vocês. Amanhã. Até amanhã. Beijo, Tchau, Dona Fátima. Amanhã. Estou vendo Dona Fátima aí, ali. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau, Dona tchau. Fátima. Vai com Deus. Tchau. Fiquem com Deus, hein? Fiquem com Beijo Deus. a todos. Amanhã. Até amanhã, meus queridos. Até amanhã, gente.